E aí, pessoal? Hoje eu vou falar sobre um assunto que está dando o que falar no Brasil e no mundo inteiro. Uma notícia que pode mudar completamente o rumo da economia brasileira nos próximos anos. Estou falando da conversa que acabou de acontecer entre o presidente Lula e Donald Trump. Isso mesmo, os dois líderes tiveram uma ligação telefônica que durou meia hora e que pode definir o futuro das relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos. Antes de entrar nos detalhes dessa conversa histórica, eu preciso te dar um contexto muito importante. Você sabe por que essa ligação foi tão necessária e urgente? Bom, desde que Trump voltou à presidência dos Estados Unidos, ele vem causando um verdadeiro terremoto na economia mundial com suas tarifas. E o Brasil, é claro, não ficou de fora dessa guerra comercial. Trump tem uma estratégia bem clara. Ele quer proteger a indústria americana a todo custo, mesmo que isso signifique aumentar impostos sobre produtos que vêm de outros países. E o problema é que o Brasil exporta muita coisa para os Estados Unidos. Estamos falando de bilhões de dólares em produtos que podem ficar mais caros e perder competitividade no mercado americano. Pensa comigo, quando um produto brasileiro fica mais caro nos Estados Unidos por causa de tarifas, o consumidor americano vai preferir comprar de outro país ou até mesmo produtos fabricados lá mesmo. E quem perde com isso? As empresas brasileiras, os trabalhadores brasileiros, toda a nossa economia. Por isso essa conversa era tão esperada e tão importante. Mas vamos aos fatos. A ligação aconteceu hoje de manhã, começou às 10h30 e durou cerca de 30 minutos. E olha só quem estava do lado brasileiro nessa conversa. Além do presidente Lula, estavam presentes o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro da Fazenda Fernando Haddad, o assessor especial Celso Amorim, o ministro das Relações Exteriores Mauro Vieira e Sidônio Palmeira, que cuida da comunicação do governo. Percebe o peso dessa equipe? Não foi uma conversa informal, não. Foi uma reunião estratégica com os principais nomes do governo brasileiro na área econômica e de relações internacionais. Isso mostra o quanto esse assunto é sério e o quanto o governo brasileiro está levando essa questão das tarifas a sério. E qual foi o resultado? Bom, segundo o ministro Haddad, que é nosso ministro da Fazenda e entende muito de economia, o desfecho foi positivo. Ele usou exatamente essa palavra. Positivo. Isso já é um alívio tremendo, porque mostrar que a conversa foi produtiva e que pode ter aberto portas para um acordo comercial melhor entre os dois países. Mas não foi só o lado brasileiro que falou sobre essa ligação. Trump também foi às suas redes sociais e publicou sobre a conversa com Lula. E o tom foi bastante amigável, o que é um bom sinal. Trump disse que teve uma excelente conversa telefônica com o presidente Lula. Ele destacou que discutiram muitas coisas, mas que o foco principal foi a economia e o comércio entre os dois países. E tem mais. Trump disse que eles continuarão conversando e que vão se encontrar pessoalmente num futuro não muito distante, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Isso é muito significativo, porque mostra que não foi só uma conversa de cortesia. Foi o início de um diálogo que vai continuar e que pode resultar em acordos concretos. Trump até finalizou dizendo que gostou muito da ligação e que os dois países terão muito sucesso juntos. Agora, você pode estar se perguntando, será que isso é só conversa diplomática ou realmente tem algo de concreto por trás? Eu vou te explicar por que essa conversa é tão importante e o que pode estar em jogo para o Brasil. A verdade é que os Estados Unidos são um dos maiores parceiros comerciais do Brasil. Nós exportamos para lá desde commodities agrícolas como soja e carne até produtos industrializados como aviões da Embraer e aço. Qualquer tarifa que Trump coloque sobre esses produtos afeta diretamente milhares de empresas brasileiras e milhões de empregos aqui no Brasil. E não para por aí. Se o Brasil sofrer com tarifas americanas, isso pode causar um efeito dominó na nossa economia. Menos exportações significam menos dólares entrando no país, o que pode enfraquecer o real, aumentar a inflação e dificultar ainda mais a vida do brasileiro comum. Por isso, essa conversa não é só sobre política externa, é sobre o seu bolso, o seu emprego, a sua vida. Agora que você já entendeu o contexto dessa conversa histórica entre Lula e Trump, eu preciso te explicar com mais detalhes o que essas tarifas realmente significam e por que elas assustam tanto o governo brasileiro e os empresários do nosso país. Vamos começar do básico. O que é uma tarifa? De forma bem simples, tarifa é um imposto que um país cobra sobre produtos que vêm de fora. É como se fosse uma taxa extra que encarece o produto importado. E por que um país faz isso?
geralmente para proteger a indústria nacional. Se um produto estrangeiro fica mais caro por causa da tarifa, o consumidor vai preferir comprar o produto fabricado no próprio país. Mas aqui está o problema. Quando Trump coloca tarifas sobre produtos brasileiros, ele está dificultando a vida dos nossos exportadores. Imagine uma empresa brasileira que vende carne para os Estados Unidos. Se de repente essa carne fica 20, 30% mais cara por causa de uma tarifa, o comprador americano vai procurar carne de outro país ou vai comprar dos produtores americanos mesmo. E não estamos falando de valores pequenos aqui. Em 2024, o Brasil exportou mais de 40 bilhões de dólares em produtos para os Estados Unidos. Isso é muita grana, gente. São bilhões que entram na nossa economia, geram empregos, pagam salários, movimentam o país inteiro. Qualquer ameaça a este fluxo comercial é motivo de grande preocupação. Mas quais são os principais produtos brasileiros que podem ser afetados? Vamos listar alguns dos mais importantes. Primeiro, temos o agronegócio, que é um dos carros-chefes da nossa economia. O Brasil exporta para os Estados Unidos café, soja, suco de laranja, carne bovina, carne de frango e açúcar. Se Trump colocar tarifas pesadas sobre esses produtos, milhares de produtores rurais brasileiros vão sentir o impacto direto na renda. Depois temos o setor industrial. O Brasil exporta aço, alumínio, produtos químicos e até aviões. A Embraer, por exemplo, é uma das maiores fabricantes de aviões regionais do mundo e tem uma presença forte no mercado americano. Tarifas sobre aviões ou sobre componentes aeronáuticos podem prejudicar seriamente essa empresa brasileira que é motivo de orgulho nacional. E tem também o setor de petróleo e combustíveis. O Brasil tem aumentado suas exportações de petróleo bruto e derivados para os Estados Unidos nos últimos anos. Com a Petrobras investindo pesado na exploração do pré-sal, qualquer barreira comercial nesse setor pode comprometer planos de expansão e investimentos bilionários. Agora você deve estar pensando, mas por que Trump está fazendo isso? O que ele ganha colocando tarifas e dificultando o comércio internacional? Bom, a estratégia de Trump é clara e ele já vinha aplicando isso no seu primeiro mandato. Ele acredita que os Estados Unidos têm sido prejudicados por acordos comerciais que favorecem outros países. Na visão dele, indústrias americanas fecharam, empregos foram perdidos porque produtos estrangeiros invadiram o mercado americano. Então Trump usa as tarifas como uma arma de negociação. Ele coloca ou ameaça colocar tarifas altas para forçar outros países a fazerem concessões, a abrirem seus mercados para produtos americanos ou a mudarem políticas que ele considera injustas. É uma tática agressiva, mas que tem funcionado em alguns casos. Vários países já cederam e fizeram acordos mais favoráveis aos Estados Unidos para evitar as tarifas. O problema é que essa estratégia causa muita instabilidade. Empresas que planejam investimentos de longo prazo precisam de previsibilidade. Elas precisam saber quanto vão pagar de impostos, quais são as regras do jogo. Quando um presidente ameaça colocar tarifas de uma hora para outra, isso gera insegurança. As empresas adiam investimentos, podem demitir funcionários, o crescimento econômico desacelera. E é exatamente por isso que essa conversa entre Lula e Trump é tão importante. O Brasil está tentando evitar que essas tarifas sejam aplicadas, ou pelo menos negociar condições melhores. O governo brasileiro quer mostrar para Trump que o Brasil pode ser um parceiro comercial confiável e que tarifas contra produtos brasileiros não beneficiam ninguém. Pensa comigo, se os Estados Unidos compram menos produtos brasileiros, quem vai suprir essa demanda? Provavelmente a China, que é rival dos Estados Unidos. Então, na prática, tarifas contra o Brasil podem acabar beneficiando a China, que é exatamente o país que Trump mais quer combater economicamente. Essa é uma das cartas que o governo brasileiro pode estar usando na negociação. Além disso, o Brasil também compra muita coisa dos Estados Unidos. Nós importamos tecnologia, máquinas, equipamentos, produtos químicos e até comida. Se Trump prejudicar as exportações brasileiras, o Brasil pode reagir e comprar menos dos Estados Unidos ou buscar fornecedores em outros países. Ninguém ganha com uma guerra comercial, todo mundo perde. E tem outro ponto importante, a geopolítica.
O Brasil é uma potência regional na América Latina e um país estratégico para os Estados Unidos. Se Trump quiser ter influência na região e conter o avanço da China na América do Sul, ele precisa manter boas relações com o Brasil. Jogar o Brasil contra a parede com tarifas pode empurrar o país para mais perto da China, o que seria um tiro no pé para os interesses americanos. Por tudo isso, essa conversa de hoje foi um primeiro passo crucial. O fato de Haddad ter dito que o desfecho foi positivo indica que pode haver espaço para negociação. Talvez o Brasil consiga isenções para alguns produtos, talvez consiga um período de adaptação, talvez consiga fazer um acordo comercial mais amplo que beneficie os dois lados. O que está claro é que o governo brasileiro não pode simplesmente ficar de braços cruzados esperando para ver o que Trump vai fazer. É preciso ser proativo, negociar, mostrar os benefícios de uma relação comercial saudável entre os dois países e parece que é exatamente isso que está acontecendo. Agora vamos entrar nos bastidores dessa negociação, porque o que acontece por trás das câmeras é tão importante quanto o que é divulgado oficialmente. E acredite, tem muita coisa acontecendo nos corredores do Planalto e da Casa Branca que a gente precisa entender para ter o quadro completo dessa história. Primeiro, vamos falar sobre o timing dessa ligação. Não foi por acaso que essa conversa aconteceu justamente agora. Trump voltou à presidência com uma agenda econômica muito clara e agressiva. Ele prometeu durante a campanha que ia colocar tarifas sobre vários países, e ele está cumprindo essa promessa. Nos últimos dias, vários países já foram alvos de anúncios de tarifas ou ameaças tarifárias. O governo brasileiro sabia que precisava agir rápido. Esperar para ver o que ia acontecer não era uma opção. Por isso, nos bastidores, a equipe diplomática brasileira vinha trabalhando há semanas para conseguir essa conversa direta entre Lula e Trump. E conseguir meia hora de atenção do presidente americano não é pouca coisa, viu? Trump é conhecido por ter uma agenda lotada e por ser bastante seletivo sobre com quem ele conversa diretamente. E olha que interessante, a escolha das pessoas que participaram dessa ligação do lado brasileiro não foi aleatória. Cada um deles estava ali por um motivo estratégico muito bem pensado. Vamos analisar essa equipe que estava junto com Lula na ligação. Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, é talvez a figura mais importante nessa negociação depois do próprio Lula. Por quê? Porque Haddad é economista, entende profundamente de comércio internacional e tem credibilidade no mercado. Quando Haddad fala, investidores e empresários escutam. Ter ele na ligação mostra que o Brasil está levando o assunto com seriedade técnica e econômica, não é só papo político. Geraldo Alckmin, o vice-presidente, também é uma peça-chave. Alckmin tem um perfil mais conciliador, é visto como moderado, tem bom trânsito com o empresariado. A presença dele sinaliza que o governo brasileiro está unido nessa questão, não há divisões internas. E mais, Alckmin também cuida de temas de indústria e desenvolvimento, então ele conhece bem o impacto que tarifas podem ter nas empresas brasileiras. Celso Amorim é o assessor especial para assuntos internacionais e é praticamente uma lenda viva da diplomacia brasileira. Ele já foi ministro das Relações Exteriores, já negociou com presidentes do mundo inteiro, tem décadas de experiência. Ter Amorim na ligação é ter alguém que conhece todos os truques, todas as estratégias de negociação internacional. Ele sabe exatamente o que falar e como falar para conseguir o que o Brasil precisa. Mauro Vieira, o atual ministro das Relações Exteriores, também estava presente. Ele é quem coordena toda a política externa brasileira no dia a dia. É ele quem vai dar continuidade às conversas, quem vai implementar o que foi acordado, quem vai manter o canal aberto com o governo americano. E por último, mas não menos importante, Sidônio Palmeira. Ele cuida da comunicação do governo, e a presença dele mostra que o governo está muito atento a como essa conversa será percebida pela opinião pública, tanto no Brasil quanto internacionalmente. Cada palavra, cada declaração precisa ser cuidadosamente pensada para passar a mensagem certa. Agora, vamos pensar no que provavelmente foi discutido nessa ligação de meia hora. Óbvio que a gente não estava lá dentro para ouvir cada palavra, mas dá para ter uma boa ideia baseado no que foi divulgado e no contexto da situação. Certamente, Lula deve ter começado falando sobre a importância da relação entre Brasil e Estados Unidos. Deve ter destacado que somos parceiros históricos, que temos muito mais em comum do que diferenças, que nossos países se beneficiam mutuamente do comércio bilateral. Isso é diplomacia básica, começar estabelecendo um terreno comum, uma base de entendimento.
Depois, provavelmente, Lula entrou na questão específica das tarifas. Ele deve ter explicado como essas tarifas afetariam negativamente não só o Brasil, mas também os próprios Estados Unidos. Deve ter dado exemplos concretos, empresas americanas que dependem de insumos brasileiros, consumidores americanos que vão pagar mais caro por produtos se houver tarifas, empresas americanas que exportam para o Brasil e que podem ser afetadas se houver retaliação. E aqui está uma estratégia muito inteligente que o Brasil pode estar usando. Mostrar para Trump que tarifas contra o Brasil podem prejudicar estados americanos importantes. Por exemplo, vários estados do sul e do meio-oeste dos Estados Unidos exportam produtos agrícolas para o Brasil. Se o Brasil retaliasse contra esses produtos, agricultores americanos seriam prejudicados. E esses agricultores são uma base eleitoral importante para Trump. Outra carta que o Brasil pode ter jogado é a questão dos investimentos. Empresas brasileiras investem nos Estados Unidos, criam empregos lá. E empresas americanas investem no Brasil. Qualquer coisa que prejudique essa relação afeta empregos dos dois lados. Trump sempre fala sobre empregos, então esse é um argumento que pode sensibilizá-lo. Haddad também deve ter participado, apresentando dados econômicos, números concretos, mostrando tecnicamente por que tarifas não fazem sentido no caso do Brasil. Números convencem, dados convencem, e Haddad tem toda a capacidade técnica para apresentar esses argumentos de forma clara e convincente. Agora, vamos falar do lado de Trump. Por que ele aceitou essa alegação? Por que ele foi tão amigável nas declarações públicas? Bom, Trump pode ser muitas coisas, mas ele não é burro. Ele sabe que precisa escolher suas batalhas. Ele não pode brigar com todo mundo ao mesmo tempo. Trump tem conflitos comerciais muito maiores com a China, com a União Europeia, até com o México e o Canadá. O Brasil pode não estar no topo da lista de prioridades dele. Então, se ele conseguir uma boa relação com o Brasil sem precisar fazer grandes concessões, isso é uma vitória diplomática para ele também. Ele pode dizer que está negociando, que está sendo razoável, que está aberto ao diálogo. Além disso, Trump gosta de fazer acordos. Ele se vê como um grande negociador, alguém que consegue fazer deals vantajosos. Se ele conseguir que o Brasil faça algumas concessões em troca de não aplicar tarifas pesadas, ele vai poder vender isso como uma vitória. E o Brasil também pode sair ganhando se essas concessões forem razoáveis e se evitar o pior cenário, que seriam tarifas altíssimas. Tem também a questão geopolítica, que eu mencionei antes. Os Estados Unidos não querem perder influência na América Latina para a China. Manter o Brasil como aliado é estratégico. Então Trump tem interesse em manter uma relação razoável com Lula, mesmo que os dois tenham visões políticas muito diferentes. E não podemos esquecer, Trump adora publicidade, adora aparecer fazendo coisas. Uma foto dele com Lula, um encontro pessoal, isso gera mídia, gera atenção. E Trump ama atenção. Então, quando ele diz que eles vão se encontrar em breve, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, ele pode estar pensando também no show, na imagem, no espetáculo político que isso vai gerar. Bom, pessoal, chegamos ao final desse assunto que está mexendo com todo mundo. E olha, eu quis trazer esse tema para vocês porque isso não é só mais uma notícia de política ou economia distante da nossa realidade. Isso aqui afeta diretamente a vida de cada um de nós, o emprego, o preço das coisas, o futuro do nosso país. E agora eu quero saber de você. O que você achou dessa conversa entre Lula e Trump? Você acha que o Brasil vai conseguir evitar as tarifas? Você acha que o governo está fazendo um bom trabalho nessa negociação? Ou você acha que deveria estar fazendo diferente? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Eu quero saber o que você pensa sobre isso. E se você conhece alguém que trabalha com exportação, com comércio exterior ou que pode ser afetado por essas tarifas, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. É importante a gente se manter informado sobre esses assuntos que impactam o nosso dia a dia. E olha, nas próximas horas ou dias deve sair um comunicado oficial mais detalhado sobre essa conversa. Provavelmente vão divulgar mais informações sobre o que foi discutido e quais são os próximos passos. Então fica de olho, acompanhe as notícias porque essa história ainda vai render muito. Eu agradeço muito a sua atenção até aqui. Se você curtiu esse conteúdo, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e comenta aqui embaixo, porque eu leio todos os comentários e sua opinião é muito importante para mim. E lembra, conhecimento é poder. Quanto mais a gente entende sobre economia, sobre política internacional, sobre como essas decisões afetam nossa vida, mais preparados a gente fica para cobrar, para opinar, para participar. Não deixa ninguém decidir o futuro do país sem que você entenda o que está acontecendo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e vamos continuar acompanhando de perto essa negociação entre Brasil e Estados Unidos. Tchau, tchau!